O que é que Deus colocou dentro de você e que Ele tem expectativa de que você multiplique? Fala galera, eu sou o Davi da Costa, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro vídeo do canal de 2025. Fico muito feliz de você estar aí, se você me acompanha em 2024, fico feliz que você ainda está comigo. Esse ano gravarei mais vídeos ainda, ok? Eu prometo, isso é uma promessa. Esse ano sairá mais vídeos de 2024. E é o seguinte, sem muita enrolação, bora começar o vídeo. Hoje eu quero falar sobre aquilo que Deus colocou dentro de Vossa Senhoria. Sabe, se você gosta de jogar aqueles joguinhos de survival, que você nasce num mundo totalmente aleatório, que você tem que fazer a sua vida ali, como no Minecraft, a vida, quando a gente nasce, é diferente disso. A gente não chega nessa terra sem nada dentro de nós, sem uma mensagem, sem uma palavra, sem uma visão. Então, desde o momento que você nasceu, Deus ele colocou algo dentro de você e Deus ele tem a expectativa de que você use aquilo que ele colocou dentro de ti. É como diz na parábola dos talentos em Mateus 25, dos versículos 14 a 18. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então essa parábola mostra para nós que Deus ele colocou algo dentro de cada um. E ele coloca de acordo com a capacidade que essa pessoa tem, de acordo com o que ele sabe do que essa pessoa pode retornar. E é por isso que a capacitação é muito importante na vida de um cristão, cara. Porque quando você se capacita, você está falando para Deus, Deus pode colocar mais talentos em mim, que eu tenho capacidade e eu vou multiplicar eles. Então a gente tem que parar com essa ideia, com essa frase que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Irmão, isso não está na Bíblia. A gente tem que tomar cuidado para não ouvir umas frases bonitas e achar que elas são verdadeiras ou que são bíblicas só porque são bem construídas e bonitas. A gente tem que ver se realmente está na Bíblia. Porque se não estiver na Bíblia, tá errado. E se estiver na Bíblia, aí tá certo. E na Bíblia, aqui na parábola, mostra justamente o contrário, que de acordo com a capacidade, Deus ele vai dar os talentos a cada um. Cara, sabe o que é interessante? É que não importa a quantidade daquilo que Deus colocou dentro de você. Não importa se é 1 talento, se é 2 talentos ou se é 5 talentos. O que importa é a sua mentalidade de multiplicação. Porque o cara que tinha 5 dobrou seus talentos, como o cara que tinha 2 também dobrou. Então a parada não é o quanto você recebeu, mas o quanto você usa daquilo que você recebeu. É como a história do garoto com 5 pães e 2 peixes. Cara, ali tinha 5.000 homens, poderia ter no mínimo ali 15.000 pessoas. Aí Jesus está assim, gente, procura uma maneira de alimentar eles. E aí chega um garoto com 5 pães e 2 peixes, ele poderia pensar, cara, isso daqui é pouco, como é que eu vou alimentar mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? Aí Jesus vem e ele multiplica, aí todo mundo come até ficar satisfeito, além de sobrar outros 12 cestos. Sabe o que isso significa? Significa que não importa a quantidade do que você tem. Se você decide entregar na mão de Deus e usar para a glória dele, ele vai multiplicar isso. E é por isso que cada vez mais e mais você precisa descobrir o que Deus colocou na sua mão, o que Deus colocou no seu coração, na sua mente. E aqui eu estou falando de um modo bem abrangente, tá? Eu estou falando dos seus talentos naturais, porque às vezes você tem um bom talento para música. Então Deus quer que você use seu talento para a música. Às vezes você tem um talento artístico, use na área artística. Ou uma inteligência fora do comum, uma inteligência sobrenatural, cara, estude a Bíblia, estude outros temas, ensine as pessoas. Todo mundo tem um talento, cara. Você pode não ter descoberto o seu ainda, mas eu tenho certeza que dentro de você tem um talento, tem um negócio dentro de você que você faz tão bem, naturalmente, que outras pessoas não conseguem fazer. E isso também envolve o seu propósito, cara, a sua visão. Cara, qual que é o projeto que Deus colocou dentro de você? Qual que é a visão que Deus colocou dentro de você? Às vezes é uma visão de ajudar as famílias, ou de pregar para jovens, ou de pregar para mulheres. Você tem que descobrir a visão que Deus colocou dentro de você. E após descobrir, você tem que sair imediatamente e aplicar, multiplicar, assim como o cara dos talentos. Aí você pode estar pensando, Davi, eu entendi, ok, eu entendi que eu tenho que multiplicar aquilo que Deus colocou dentro de mim, colocou na minha mão, beleza e tal. Mas o que Deus colocou dentro de mim, como é que eu descubro na prática isso? Cara, a resposta ela é bem mais simples do que você imagina. Aqui, ó, leia a Bíblia. Cara, lendo esse livro aqui que Deus nos deu, a gente vai descobrir cada dia mais e mais aquilo que ele colocou dentro de nós. Porque, por exemplo, o que Deus colocou dentro de você como um cristão? Qual que é a visão, qual que é a essência, qual que é o dom que ele colocou dentro de você como um cristão? Por exemplo, a gente tem um propósito de evangelizar, de discipular, de pregar, de ensinar o evangelho, obedecer os mandamentos. Isso é o que Deus colocou dentro de nós, uma visão
do evangelho, uma visão do reino que ele colocou dentro de nós. E a gente tem que multiplicar essa parada. E lendo a Bíblia também, a gente vai descobrir o que Deus espera de nós como homens ou como mulheres. Porque Deus criou homem e mulher, e a cada um ele deu uma função, uma identidade distinta um do outro. Então, por exemplo, para os homens, nós temos a função de ser os guardiões da nossa casa, ser os sacerdotes da nossa casa. Nós somos o cabeça da família. Então, isso é uma grande responsabilidade que Deus colocou dentro de nós e que Ele espera que a gente faça isso. Ele espera que nós sejamos guardiões da nossa casa, que sejamos sacerdotes, que sejamos homens de valores e princípios. E Deus também colocou dentro da mulher um instinto de ser uma mulher sábia, de cuidar da sua casa, de edificar ela e também de fazer negócios, como em Provérbios 31, a gente vê sobre como uma mulher, ela pode fazer negócio, pode trabalhar e pode ser forte. É isso que Deus espera de você, que é mulher e que está do outro lado me assistindo. Eu ouvi uma frase muito interessante do Paulo Vieira que retrata muito bem esse assunto. Na casa, na família, o homem é a força e a mulher é a direção. Um não pode viver sem o outro, porque como é que você tem uma força grande sem uma direção? E como é que você tem uma direção sem uma força? Então a gente tem que entender nosso papel como homem ou como mulher e multiplicar aquilo que Deus colocou dentro de nós, que é distinto, que é único. Que isso não vale só para gênero, mas para toda a humanidade individualmente. Você é um ser humano único. Você pode encontrar alguém igualzinho a você, ou em aparência, ou em personalidade, ou em jeito de pensar, mas você é único. Você é única, porque Deus ele fez de uma maneira diferente, colocou uma visão diferente, uma identidade, um propósito, talentos, dons. Então você é uma combinação única e não existe ninguém e nada igual a você. Então a gente tem que descobrir o que é que Deus colocou dentro de nós, que é único, que é especial, que é diferenciado. Para quê? Para a gente se orgulhar disso e sair por aí contando vantagem? Claro que não. Mas para a gente usar isso, multiplicar isso e abençoar a vida de outras pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente tem que ter uma busca constante de todos os dias, entender a nós mesmos, se conhecer mais, entender o que Deus colocou dentro de nós. Só que tem uma coisa que impede isso, as conexões. Em Gênesis 13, versículos 14 e 15, diz o seguinte: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Rolou uma treta entre Ló e Abraão por conta de terra, e aí no final os dois se separaram. Eles preferiram, olha, vai para um caminho, que eu vou pelo outro para a gente não ter mais problemas. Só que qual que é a parada desse versículo? Cara, esse daqui ele mexeu muito comigo, eu espero que mexa contigo de verdade. Porque quando Deus chama Abraão, ele fala, sai do meio da tua parentela. E o que é tua parentela? É a tua avó que sabe cozinhar, é a tua tia fofoqueira, é teu primo chato, é todo mundo do teu parente, ali do teu redor. E aí o que Abraão faz? Ele leva Ló. Sobrinho. Sobrinho é o quê? É parente. Então Abraão, ele não estava cumprindo totalmente a palavra de Deus. Ele estava tendo uma conexão, uma aliança com alguém que ele não deveria ter. E no momento que ele quebra essa aliança, que ele interrompe essa conexão, Deus fala, a terra que você está é a sua terra. Então Abraão, nesse momento, ele descobre aquilo que era dele, aquilo que Deus colocou para ele, na mão dele, dentro dele. Ou seja, as conexões erradas, os hábitos errados, os pensamentos errados, as ideias, os costumes, as crenças erradas, elas nos impedem de entender aquilo que Deus tem para nós. Até mesmo os sonhos. Você pode ter um sonho que limita o sonho de Deus. Porque o sonho de Deus, ele é grande, ele é bom, agradável e perfeito. Ele abençoa a todos. Só que às vezes você tem um plano tão pequeno, tão frágil, e você caça tanto ele, que isso te impede de viver o grande Deus. Olha só que loucura, cara. A gente não está vivendo o grande Deus por estar vivendo o nosso pequeno. E aí é onde a gente precisa da orientação do Espírito Santo, cara. Porque ele vai nos guiar por caminhos bons, agradáveis e perfeitos, por caminhos de santidade, integridade e retidão. O Espírito Santo, ele não quer ferrar contigo, cara. O Espírito Santo, ele é teu amigo. E ele te ama mais que todo mundo nesse mundo. E ele não vai nos levar para um caminho que nos afaste dele ou que nos cause dano, como diz Jeremias 29:11. O plano de Deus, ele não te danifica, ele não traz tristeza, ele não traz mal, ele traz alegria, paz, prosperidade, um futuro, uma esperança. Então é por isso que é importante a gente todo dia orar, ler a Bíblia, jejuar. Por quê? Porque a gente vai ficar sensível à voz do Espírito Santo e aí ele vai poder nos guiar de onde ir, de onde não ir, o que pensar, o que não pensar, com quem se relacionar, com quem não se relacionar. Cara, você tá entendendo isso? Cara, isso é muito forte, velho. Pensa aí, cara, o que é aquilo que você está fazendo nesse momento que tá te impedindo de viver o bom, agradável e perfeito de Deus? Que tá te impedindo de se conhecer melhor? E aí entra um problema. Porque na hora que você estiver fazendo os rompimentos, essas desconexões,
e você vai entendendo aquilo que Jesus te chamou para ser, para fazer, os dons, os talentos que ele colocou em você, o capiroto ele vai chegar. Não vou negar, ele vai chegar. Ou, como eu gosto de dizer, o Aquaman vermelho, ele vai vir querer te arrastar com força. Olha só, Mateus 28, versículo 15, diz o seguinte: assim, os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Vou te contextualizar o que está acontecendo aqui. Jesus morreu, passou 3 dias e ele ressuscitou. E ele saiu do túmulo, e aí ele se encontra com as Marias, se encontra com os discípulos e tal. E os guardas que vigiavam o túmulo de Jesus tiveram uma visão sobrenatural. Eles viram um anjo sentado em cima da pedra que guardava o sepulcro de Jesus. E aí, no momento que eles viram, eles foram na famosa unção da lagartixa. Sabe o que é a unção da lagartixa? Caía assim no chão cheirado, ó. Eles ficaram aterrorizados. E eles foram falar com os sacerdotes, com os líderes de tudo que havia rolado, viram que Jesus não estava mais no túmulo. E aí os sacerdotes e os líderes chegaram para eles e falaram: olha só, a gente vai te dar uma boa quantidade de dinheiro, uma boa grana, e tu vai falar que de noite vocês estavam dormindo, os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus, beleza? E eles falaram: beleza, aceitaram o suborno. E qual que é o problema aqui? O problema é que eles tinham tido uma experiência sobrenatural maravilhosa, velho. Eles viram, literalmente, um anjo em cima da pedra, eles viram que Jesus estava vivo, e sabe o que eles decidiram fazer com aquilo que Deus colocou dentro deles? Vender. E é isso que o diabo ele quer fazer contigo. Ele quer te oferecer um suborno para que você venda a sua experiência espiritual, a sua vida de oração, para que você venda o seu dom, o seu talento. E, cara, a gente tem que entender isso e a gente tem que tomar muito cuidado com o pecado, velho. Porque o diabo ele vai oferecer o suborno em forma de pecado, obviamente. E, cara, o diabo, ele é o melhor profissional de marketing do mundo. Ele é o melhor marqueteiro do mundo. Por quê? Porque ele te convence de que o pecado é bom, de que o pecado é legal, de que o pecado é o melhor caminho para a sua vida. Porque se ele não te convencesse disso, a gente não pecaria. Então, ele tem que fazer uma propaganda muito boa do pecado, do caminho errado dele. E muitas das vezes, a gente está aceitando a oferta dele, a gente está aceitando o pecado, às vezes sem saber que é errado. Ou às vezes sem saber que é uma oportunidade que vai nos levar para um mau caminho. Por quê? Porque ele vai apresentar de uma forma prazerosa, boa e sem nada ruim. O diabo ele não vai mostrar os pontos negativos do pecado. É que nem em Provérbios 7, se eu não estou enganado, que Salomão fala que ele estava na janela, e aí que ele viu um jovem caindo no papo de uma mulher imoral, e aí foi para casa dela. E o restante da história você já sabe, né? Mas por que o jovem caiu no papo dela? Porque ela fez uma bela apresentação. Depois que você lê Provérbios 7, ela faz um discurso que ele fala: cara, isso daqui é o melhor caminho que eu tenho que seguir. E aí sabe o que Salomão fala desse cara? Que ele tá perdido, que ele tá errado, que ele tá seguindo um caminho sem volta. Então a gente tem que vigiar e ter muita atenção com aquilo que tá aparecendo na nossa frente, pra gente não cair no erro, pra gente não cair no pecado, pra gente não vender aquilo que tá dentro de nós. E na contramão desses guardas tem Moisés. Mas o que Moisés tem a ver com a história? Algo muito simples: o cajado de Moisés. Sabe como é que começa a história de Moisés? Com Deus falando pra ele: olha, Moisés, pega o seu cajado e joga no chão. Aí ele joga o cajado no chão e vira uma serpente. Aí Deus vira para Moisés e fala: Moisés, pega a serpente pela cauda. Eu não teria coragem de ser Moisés não, tá? Eu não tenho medo de nenhum animal a não ser cobra. Eu não teria coragem de Moisés. Por isso que eu não sou ele. Aí Moisés pega, vira um cajado de novo. Então a história de Moisés começa com cajado. E aí no momento em que o Egito está indo atrás de Israel e o povo vê o mar vermelho na frente, aí Moisés chega para Deus e fala: Deus, o que eu vou arrumar? Tem Egito atrás, mar na frente, e aí? O que eu faço? E aí Deus fala para Moisés: estende o seu cajado. E no momento que ele estende o cajado, o mar se abre. Ou seja, quando Moisés usou aquilo que Deus colocou na mão dele, o povo teve um livramento e poderia ter visto a terra prometida se eles não tivessem tomado a decisão de reclamar. Então, cara, olha só que impressionante, velho. Aquilo que Deus colocou dentro de nós, a gente pode vender, a gente pode usar para se esbaldar, para se vangloriar, ou a gente pode usar para libertar uma nação inteira, para fazer pessoas enxergarem e viverem a terra prometida delas. E aí a decisão é nossa, do que a gente vai fazer com aquilo que Deus colocou dentro de nós. Eu comecei o vídeo com uma pergunta que é: o que Deus colocou dentro de você? E eu termino esse vídeo com uma outra pergunta, que é: como você vai multiplicar, como você vai usar aquilo que Deus colocou dentro de você? Porque entender uma coisa, entender um monte de pessoas entendem, mas fazer, usar, multiplicar, poucos. É muito fácil ler um livro, mas é difícil aplicá-lo. É muito fácil você, talvez, entender a matéria de matemática, mas às vezes você acha difícil aplicar aquela equação de Bhaskara. Você até fala: olha, eu entendo o que é A, eu entendo o que é B, o que é C, e como isso leva, mas eu não sei aplicar. Então, cara, assim que descobrir,
sai depressa e vai multiplicar, vai usar, vai aplicar, vai transbordar. Usa aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque no momento que Jesus voltar e nos cobrar daquilo que ele colocou em nós, a gente vai ter que dar uma resposta. E ou a gente vai ser o servo de um talento, que enterrou e por isso ele foi lançado num lugar que é choro e ranger de dentes, ou a gente pode multiplicar. E aí Jesus vai virar para nós e falar: você é um servo bom e fiel. Entra agora e vamos celebrar comigo. Mano, o que você quer ouvir de Jesus? Você quer ouvir que você foi um servo bom e fiel por ter multiplicado aquilo que ele colocou em você? Ou você quer ouvir que você é um servo mau, por negligente, que foi covarde? A decisão está na sua mão. Como você vai multiplicar aquilo que Deus colocou dentro de você? E é isso, galera. Primeiro vídeo de 2025. É o seguinte, se você gostou, se você foi abençoado, deixa o teu like. Porque quando você deixa o like, esse vídeo vai alcançar outras pessoas. Já adivinha? Outras pessoas também vão ser abençoadas, meu querido. É o seguinte, também se inscreva no canal e ativa o sininho, porque esse ano vai ter mais vídeos. E na hora que o vídeo sair, o sininho vai, ele vai tocar e aí você vai poder assistir em primeira mão o vídeo, ok? Muito obrigado pela sua presença. Amo vocês. Tamo junto!